Tá, é tempo de coronavírus, é contaminação, é isolamento, quarentena. E você vai falar de uma obra de psicanálise, né? Qual que é o sentido disso? Teria coisa mais importante para falar nesse momento, né? Um crítico sobre política e tudo mais, você vai ler uma obra do Freud, não haveria algo mais interessante, mais propício para esse momento? Ah, Luiz Fernando, já vai você de novo. Você vai falar de religião outra vez? Vocês filósofos não têm outra coisa sobre o que falar, não? Ah, qual é o problema? Na verdade, eu escolhi uma obra que é muito interessante e penso eu que possa ser associada a vários elementos dessa realidade que estamos vivendo nesse ano de 2020. Vamos então pensar um pouquinho a partir das ideias do Freud? Vamos lá. Essa obra foi escrita em 1927, foi publicada em 1927, está nessa coleção da Companhia das Letras, está no volume 17 e a obra se chama O Futuro de uma Ilusão, como você já deve ter visto aí no início. Como diria uma pessoa famosa aí no YouTube, né? Como você deve ter visto em algum lugar dessa tela, não é? Mandar um beijo para Rita. Então, essa obra é uma obra breve, tem acho que 70, 80 páginas, é dividida em 10 partes. E ele começa a falar nessa obra sobre a sociedade, sobre a cultura humana. Em primeiro lugar, ele passa a fazer a equivalência entre dois conceitos. Ele diz: cultura e civilização é a mesma coisa para mim. No alemão, Kultur e Civilisation. Então, a partir de agora, também no vídeo, eu vou falar cultura e significa civilização. Para que serve a cultura? A cultura serve para que os seres humanos possam vencer os desafios diante da natureza. A natureza impõe desafios e a vida corre riscos. Então, viver isoladamente, individualmente, torna os riscos maiores. Então, viver dentro de uma cultura serve para que juntos possamos criar mecanismos para vencer aquilo que a natureza vai pondo e impondo a todos nós. Então começa com uma simples habitação, né? A natureza vem com a chuva e com o frio, a gente constrói uma casa, mas daí a natureza vem com um terremoto, então a gente constrói uma casa que tenha certo jogo, lá não sei como é que se diz isso na engenharia, mas para que ela possa se movimentar e não ruir quando acontece um terremoto e assim por diante. A cultura serve então para dar condições de a vida se sustentar. E para isso, cada vez mais que tentamos ser seres culturais, nós precisamos deixar para trás a nossa animalidade, a nossa natureza. Sim, nós temos que deixar de ser animais, mas nós não conseguimos, mas de alguns aspectos sim. Então, postura ereta, cortar os pelos e assim por diante, são artifícios que a gente vai adotando para se parecer menos animal. Só que tem uma parte que é da nossa psique. E nós temos instintos que vêm da nossa natureza. Mas para sermos seres verdadeiramente culturais e dentro de uma determinada cultura, nós temos de nos privar desses instintos. Então, ao longo do tempo, a sociedade foi estabelecendo: olha, para fazer parte da cultura tem que se privar dos instintos. E o problema que Freud vai enxergar, que é até um pouco daquilo que o Marx já tinha enxergado. O problema é que uma parcela, e grande parcela, dos indivíduos de um grupo social, de uma cultura, tem de se privar muito mais. Tem muito mais privações, muitas outras privações, diferente de um grupo bem menor que tem menos privações. Vamos começar vendo um trechinho que eu selecionei aqui do texto do Freud? Vamos lá. Parece, isto sim, que toda cultura tem de se basear na coação e na renúncia instintual. Nem mesmo parece seguro que, na ausência da coação, a maioria dos indivíduos se disponha a assumir a execução do trabalho requerido para a obtenção de novos bens vitais. Então é a renúncia do instinto que marca a vida na cultura. Só que espera um pouquinho, eu vou renunciar a quais instintos? Então a cultura estabelece qual vai ser essa renúncia, como vai ser essa privação. E daí aquilo que eu afirmei, alguns têm privações em número muito maior que outras pessoas.
E essas pessoas que têm mais privações acabam pensando, mas espera um pouquinho, eu estou me privando para fazer com que a cultura sobreviva. Mas a cultura não me dá nada em troca, me dá o mínimo, enquanto para outras pessoas que fazem menos, têm menos privações, ela dá mais benefícios. Então aí começa a surgir um problema. Né? Essas pessoas muitas vezes vão querer se rebelar contra a própria cultura. Por isso que Freud afirma que todo indivíduo é virtualmente um inimigo da cultura. Por quê? Quanto mais eu quero fazer parte da cultura, mais eu tenho que me privar das realizações instintuais. Porém, quanto mais eu me privo, mais eu quero de retorno. E essa sociedade não me dá de retorno o que eu gostaria. Vamos imaginar a parcela, vamos pensar no caso do Brasil, né? A população de pessoas pobres que contribuem com a sociedade, contribuem com a cultura, fazem com que os valores sociais assumidos persistam e vigorem, só que está passando fome, porque a cultura não cuida de dar oportunidade para todas as pessoas. E não vamos ver com aquela história de não, é meritocracia, tem que ter mérito pela pessoa, que a gente sabe que isso aí é história, não é assim que funciona na realidade. Não é? Algumas pessoas já nascem condenadas a ter menos condições de mostrar os seus méritos, ok? Então, e a partir desse primeiro trecho que eu li, o Freud está mostrando o quê? Está mostrando que algumas pessoas, se pudessem, dariam um jeito de passar por cima de toda a restrição para realizar os seus instintos. Porque o que é instinto? Instinto é uma necessidade que nós temos e nós, psiquicamente, movemos um número, uma quantidade de energia para a realização desses instintos. E quando a gente não realiza, nós criamos uma tensão. Então imaginemos, a maior parte da população do Brasil tem muitas privações. Mais privações, mais instinto reprimido. Mais instinto reprimido, mais pressão de energia. Essas pessoas, essa massa é que se torna perigo para a cultura. Por quê? Porque ela vai reivindicar seus direitos. Olha, se eu estou ajudando para a cultura, por que é que a cultura, a sociedade não contribui para que eu consiga sustentar a minha vida? Por que eu não tenho oportunidades como pessoas têm? Outras pessoas têm muitas oportunidades. Então Freud começa a fazer essa distinção entre aquilo que é a privação para umas pessoas e para outras pessoas. Mas e quando? Isso aí vai ser sempre? Quando é que a gente vê que se vence essa restrição instintual? Quando é que a gente vê que o ser humano se enxerga como de uma única cultura, como um único povo? Vamos ver um próximo trecho e vai caber exatamente para isso que a gente está vivendo com essa onda de contaminação com coronavírus. Vamos lá. Uma das poucas impressões agradáveis e comoventes que podemos ter da humanidade sucede quando, em vista de uma catástrofe natural, ela se esquece de suas discordâncias culturais, de todas as dificuldades e hostilidades internas e se lembra da grande tarefa comum que é sua preservação ante o superior poder da natureza. Freud está dizendo então que uma única situação na qual se pode enxergar que as diferentes culturas realmente põem de lado as suas diferenças, as suas concepções, para se unirem como um único grupo humano, é quando a natureza avança com a sua força poderosa. Então, quando a natureza se volta contra a vida humana, a comunidade humana se volta contra essa força da natureza, tentando vencê-la e preservar a vida. Nós vemos, por exemplo, neste momento de coronavírus e tudo mais, que todo o globo está voltado para realizar ações que possam combater a proliferação do vírus. Parênteses, Brasil está indo na contramão, porque temos nesse momento um governante que não está preocupado com o salvamento de vidas, está preocupado sim em fazer uma imagem que na verdade já nem existe mais, imagem de quem tenta fazer o bem. Né? Então o Brasil está indo na contramão, tentando barrar as ações de prevenção e assim por diante. Vamos repensar então as nossas ações enquanto brasileiros, o que é que está sendo proposto, não é? Será que nós estamos diante da natureza, estamos tentando realmente vencer juntos a esses desafios, né? Que é um grande desafio defender a vida. E então só nessas ocasiões é que a gente vê
as guardas baixarem, baixando guarda daquilo que são as diferenças construídas culturalmente. A cultura só prevalece quando ela reprime os instintos. E ela reprime os instintos de que maneira? Com a força, quando ela coage, é pela coação que a cultura reprime os desejos instintuais. E quais são esses desejos instintuais? Se são instintos, são naturais, da natureza humana. São da natureza humana, todos têm. O que Freud está falando? De que ele está falando exatamente? Vamos ver mais um trecho. Os desejos instintuais que delas se ressentem tornam a nascer com cada criança. Há uma classe de pessoas, os neuróticos, que já reagem a essas frustrações com um comportamento associal. Esses desejos instintuais são os do incesto, do canibalismo e do prazer em matar. Então, os desejos instintuais são quais? Canibalismo, incesto e desejo de matar. Ué, mas como assim? É natural do ser humano ser canibal, ter relações incestuosas e desejo de matar? Sim, por isso nasce com toda criança. Mas como é que, de onde Freud tira isso, né? Como é que ele faz essa afirmação? Em primeiro lugar, ele olha para a história e percebe que em algumas culturas anteriormente, essas práticas eram comuns e aceitas. O incesto, o desejo de matar era realizado, o canibalismo. Só que ao longo do tempo, dos vários caminhos possíveis, a cultura vai definindo e delineando qual o caminho que deve ser seguido. E os indivíduos vão ter de se adequar e reprimir os seus desejos para que se realize verdadeiramente aquilo que é a cultura e que a pessoa faça parte daquele grupo. Porém, Freud diz assim, quem sabe quais são as ações que hoje realizamos normalmente, aceitamos como naturais, e que daqui a 1000 anos serão tidas como algo a ser reprimido. Então, nasce com a criança e a criança vai introjetando os valores da sua cultura por meio, primeiramente, da família, dos pais, né, que vão dando os ordenamentos, dirigindo as ações da criança. E a criança, segundo Freud, vai desenvolvendo aos poucos uma estrutura mental, uma outra parte da estrutura psíquica, que se chama superego, que é aquela que vai estabelecer a relação entre o desejo instintual da estrutura id, que Freud chama, com relação àquilo que pode ser realizado culturalmente. Quem reprime, quem fica segurando e verificando o que pode e não pode, é a estrutura chamada superego. Então é natural, são desejos que nós temos e nós com a cultura vamos reprimindo cada vez mais. Reprimindo. É energia que eu tenho que gastar e eu tenho de voltar para alguma coisa. Se a cultura não dá um meio, um modo de eu colocar para fora essa energia, eu vou explodir. Tanto que Freud afirma nesse mesmo trecho. Algumas pessoas, as chamadas neuróticas, têm comportamentos associais. Por quê? Porque elas não reprimem aquilo, não se privam da realização daqueles desejos que a cultura diz que elas devem reprimir, elas devem se privar. E apenas outro parênteses, vou colocando entre parênteses aqui, para Freud, todas as pessoas são neuróticas, todos nós somos neuróticos. A questão é que nós temos diferentes neuroses e em diferentes níveis. Então há uma neurose aceita socialmente e há um nível que não é aceito mais, e a gente vai falar de uma neurose que é global, uma neurose que é não particular, mas geral, e nós vamos falar já já. Vamos acompanhar mais um trechinho, vamos ler mais um trechinho da obra dele, vamos lá. As concepções religiosas se originam da mesma necessidade que todas as demais conquistas da civilização, da necessidade de proteger-se do opressivo poder superior da natureza. Acredito, isto sim, que o ser humano, mesmo quando personifica as forças naturais, segue um modelo infantil. Ok, mas como é que a gente passou então dessa discussão de privação, de grupos sociais, de neurose e de instintos, da privação, da realização dos desejos instintuais, como é que a gente passa para a ideia religiosa? Justamente, qual é o nome do texto mesmo? O futuro de uma ilusão. Que ilusão é essa? A religião.
Para Freud, a religião é uma ilusão. E aí, do mesmo modo como nós nos desenvolvemos desde a infância e vamos lidando, de certo modo, com as nossas neuroses e criando outras, a religião é uma neurose coletiva criada pelo mesmo motivo infantil. Como assim? Que motivo infantil? Do que é que exatamente ele está dizendo? Ele está falando do processo pelo qual nós passamos quando nós somos crianças e vamos percebendo melhor a realidade. Primeiro, vivemos só com a nossa mãe. A mãe supre tudo. Ela é a poderosa, ela consegue nos manter a nossa vida. A gente vai crescendo e vai vendo que há um outro personagem, que é o pai, que de repente ganha mais poder dentro de casa, que manda na mãe, manda nos filhos e assim por diante, principalmente pensando a sociedade na qual Freud viveu e pensando na história da sociedade machista patriarcal. Então, o pai, né, a figura do homem, é aquele que detém o poder, que manda, poxa, eu quero ser igual a ele, mas eu tenho medo, porque ele faz mal para mim. Então, o que acontece? Eu vou aos poucos percebendo que eu dependo daquele que me impõe medo, mas que cuida de mim. Eu cresço mais ainda e eu começo a perceber que o meu pai não é mais o herói salvador da minha vida. Eu viro adulto, né, adolescente, jovem, adulto, e começo a perceber que tem algumas forças presentes no mundo contra as quais o meu pai não consegue lutar, ele não consegue me defender. Então eu vou transferindo para essas forças aquele mesmo sentimento que eu tinha para com o meu pai, que era aquele poderoso que faz o bem para mim, mas ao mesmo tempo ele castiga, ele pode bater em mim. Então eu transfiro esse sentimento para as forças da natureza. Isso ao longo dos milênios, dos séculos aí da história da humanidade. Eu transfiro para as forças da natureza, até chegar um momento que eu percebo que aquilo que eu transfiro para a natureza, eu começo a humanizar, né? Transferir para a natureza desejos, intenções humanas, eu começo a perceber que aquilo que a natureza faz é muito maior do que aquilo que pode o ser humano. Então deve existir um ser superior que domina e comanda a natureza. Então, ainda que a natureza se volte contra a humanidade, ainda que o coronavírus esteja devastando a humanidade, assolando, trazendo medo, existe um ser superior que está acima de tudo isso e que governa, e que deseja, que determina e que cuida da minha vida. Que crescendo, minha mãe não pode cuidar mais, meu pai não tem condições de cuidar mais, ele não tem força suficiente, nada no mundo pode cuidar. Então deve existir um ser que domine sobre tudo isso. Isso é coisa infantil, porque a criança é que acreditava que existia um ser que podia defender. E o adulto, quando cresce, não pode levar isso da criança. Ele teria que superar essa noção infantil da existência de um ser que pode me salvar sempre. Diante da natureza, a gente não pode nada e não há quem nos salve. Vamos ver mais um trechinho? Vamos lá. Mas não é inevitável que o infantilismo seja superado? O ser humano não pode permanecer eternamente criança. Tem de finalmente sair ao encontro da vida hostil. Podemos chamar a isso educação para a realidade. Assim, o ser humano provavelmente alcançará que a vida se torne suportável para todos e a civilização não mais oprima ninguém. Então, olha só, a gente vive algo que é infantil na criação da ideia religiosa, vem de um processo que acontece do mesmo modo que o processo lá na infância, mas isso não vai ser superado. A criança superou, a gente não pode superar, a gente não tem condições de superar. E Freud diz então que, olha, possivelmente a gente vai superar. A criança venceu. Pode ser que a humanidade esteja aprendendo a pensar e refletir melhor sobre os problemas e percebendo que não é necessário haver uma força superior para eu enfrentar a realidade. E daí, nesse momento, ele faz uma afirmação que é muito interessante para esse texto. Ele diz: nós precisamos educar para a realidade, nós precisamos da educação para a realidade. E o que é essa educação para a realidade? É ao invés de confiar naquilo que não tem pé na realidade, que é a verdade religiosa, nós ensinarmos a criança a enfrentar o mundo com aquilo que a realidade dá para ela enfrentar. Não ficar esperando, porque a religião não tem pé no que ela consiga conceber. Não é? A religião não faz afirmações que a criança ou até o adulto consiga ter assim, uma clara noção de como funciona.
A criança, antes de aprender a pensar, já é imposta na cabeça dela uma ideia religiosa. E ela cresce com aquilo. Então Freud está dizendo, o intuito desse texto como um todo é pensar uma educação para a realidade. Que a gente possa munir as pessoas, o indivíduo, para que ele possa lutar contra as forças da natureza de um modo autônomo. É isso que nós não fazemos, é isso que nós não damos. Então nós precisamos propiciar para a criança, desde a infância até a idade adulta, uma educação que leve a pessoa a enfrentar a realidade. Porque a crença diz o quê? A ideia religiosa diz o quê? Olha, nada disso que eu falo é verificável. Você vai ter de acreditar em mim. E a realização de tudo vai se dar numa outra realidade. Gente, quando a religião diz que a salvação, o bem ou coisa vai vir em outra realidade, ela está sendo um instrumento ótimo para o poder político. Porque o poder político vai dizer assim, eu vou massacrar esse povo. E esse povo vai trabalhar até a morte, porém esse povo vai achar que é Deus quem quer. Deus é que planejou a vida e é assim que ela tem que ser seguida. Uns nasceram para trabalhar mais que outros, uns nasceram para ter mais privações que outras pessoas. Então, eles vão fazer porque eles acreditam que mesmo que não se realizem aqui, eles vão se realizar em outro lugar. E ainda mais, o governante, principalmente quando usa lemas de Deus acima de tudo, ou acima da... como, nem sei como é que é a ordem, o governante está querendo trazer para as pessoas a ideia de que elas devem seguir as regras impostas por essa cultura, porque no fundo é Deus quem determina, é Deus o fundamento de toda a lei. E Freud vai dizer, eu nem trouxe o trecho, mas ele vai dizer assim, se as pessoas entendessem que não é Deus o fundamento da lei, mas sim é a política, é o interesse humano, cultural, essas pessoas pouco iriam querer se rebelar contra a lei, contra a cultura. Elas iam querer se melhorar, porque a lei não é para escravizar e para dominar o ser humano. A lei é para ser útil e para ajudar a alcançar os interesses da humanidade. E parece até uma verdade cristã que está lá no texto da Bíblia, né? O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Então Freud está dizendo, o ser humano precisa parar de enxergar a lei como tendo um fundamento em um ser superior, porque eu não posso questionar. Se é de Deus, não posso questionar. As crenças, isso é muito atrevimento. E um dia Freud disse, pagou-se com a vida o questionamento. Hoje não. Mas um dia pagou-se com a vida. E o questionamento é que liberta, o questionamento é que vai fazer com que se construam leis melhores, de maior realização para todas as pessoas. Para que todas tenham as privações no mesmo grau, no mesmo nível, e não propiciando uma vida melhor para umas mais que para outras. Vamos ver mais um trechinho? Como estamos dispostos a renunciar a boa parte de nossos desejos infantis, podemos tolerar que algumas de nossas expectativas se revelem ilusões. Desde criança, a gente vai superando, então, muito daquilo que a gente foi aprendendo. E quando a gente se dispõe a superar algo infantil, a gente está pronto para aceitar que algumas coisas nas quais a gente acreditava era, na verdade, ilusão. O que é ilusão para Freud? Freud diz que ilusão não é erro. A ciência não tem ilusões, a ciência tem erros. Erros são baseados na realidade, talvez por um cálculo errado, uma maneira de medir, de mensurar a realidade que não foi bem feita. Eu caio no erro, mas não caio na ilusão. Ilusão vem de desejo humano. Ilusão não tem a ver com a realidade. Ilusão se fundamenta unicamente no desejo. E qual é o maior desejo que a gente tem com as ideias religiosas? Vencer a força da natureza. Nada pode vencer a força da natureza, nenhum pai, nenhuma mãe, nenhuma cultura, nenhum governo. Então deve existir um ser superior que fundamenta tudo. E daí, mas poderíamos pensar, mas espera aí um pouquinho, mas a religião, se a gente tirasse de uma vez a religião, é isso que você está querendo, Freud? Ia ser ruim, porque a religião ajudou muito a sociedade. E Freud diz, ajudou principalmente na contenção da realização desses desejos. Porque a pessoa não pode realizar os seus instintos do desejo de morte, desejo de matar, porque é proibido, Deus não deixa. Não pode realizar o canibalismo, porque não pode, da mesma espécie, ele é um igual, Deus condena.
não pode realizar o incesto, porque não pode, você não vai se deitar com sua mãe, com seu irmão, com seu pai. Você não pode realizar os desejos sexuais, porque a cultura vai colocando limites do que pode e o que não pode, o que é doentio e o que é normal e saudável. Então as pessoas vão assumindo como se fossem desejos de um ser superior que ama, e que quer e que cuida e que é pai. Essa imagem do pai, Freud diz, vem da infância. É a criança que olha para o pai como aquele que vai defender. Então, se é o pai que estabelece, eu tenho de obedecer, porque o pai é aquele que tem força e pode bater em mim, e pode acabar comigo, e pode fazer alguma coisa contra mim. Então, conforme nós vamos crescendo e nos tornando maduros e intelectualmente maduros, Freud diz, a gente não tem problema em aceitar que algumas coisas eram ilusões, mas não tem problema, vamos passar por cima, vamos continuar a vida. A questão é a gente querer enfrentar isso, porque ele diz, ao invés da educação para a realidade, nós temos uma criança que desde a primeira infância não sabe pensar ainda, mas já sabe rezar. Não tem noção do mundo ainda, mas já acredita que existe um ser superior que chama Deus, que é papai do céu. É papai, é homem, é cultural e assim por diante. Então, o que Freud está dizendo? A gente vive na religião como uma substituição daquela neurose para uma nova neurose. Então, as ideias religiosas, as teorias religiosas, são neuroses coletivas, diz Freud. E até interessante que ele diz assim, algumas pessoas falam assim, mas quando vai para a religião resolve muito daquilo que ela resolveria num psicólogo, então porque a religião é boa. Freud diz, na verdade, ao invés de desenvolver a sua neurose particular, na religião você assume uma neurose coletiva. E aquilo vai dando certo tipo de vazão para algumas coisas instintuais, algumas coisas da sua vida. Então, de certo modo, vai fazer bem? Vai, entre aspas, mas você vai tendo caminhos. Só que caminhos da ilusão. É isso que ele está propondo. Vamos ver mais um trechinho? Vamos lá. Não, nossa ciência não é uma ilusão. Seria ilusão, isto sim, acreditar que poderíamos obter de outras fontes aquilo que ela não pode nos dar. Então, a própria psicanálise, Freud se coloca o questionamento, não poderia ser uma ciência e uma ilusão? Todos os conhecimentos da ciência não poderiam ser ilusões? Ele diz não, porque nós baseamos aquilo que afirmamos nas ocorrências da realidade e não no nosso desejo. Aquilo que a gente consegue, ilusão seria achar que a gente consegue alcançar o que a gente alcança com a psicanálise, que a gente conseguiria alcançar, por exemplo, com a religião. Então, assim, a gente poderia tirar a religião de uma vez do mundo, das pessoas, da vida, da sociedade? Não, uma pessoa que sempre tomou remédio para dormir não vai conseguir dormir quando você tira o remédio. A questão é a gente pensar de um modo diferente, que as pessoas sejam autônomas e que entendam que as leis são culturais, são coisas impostas por determinadas pessoas que em determinado momento as construíram. E quando a gente começa a educar as crianças para essa realidade, a pensar esse fundamento da lei, ao invés da gente ter uma massa que luta contra a cultura e contra a lei, a gente vai ter uma massa que vai sim querer melhorar a lei e vai buscar o bem para mais pessoas e não para apenas um grupo de indivíduos. Então, a proposta do Freud, no fundo, é precisamos educar para outra coisa. Precisamos libertar as pessoas para que elas aprendam a pensar por si próprias e saber que o pensamento não é proibido. Um dia foi, hoje não é proibido. E pensando cada vez mais, nós conseguimos nos libertar dos nossos monstros, das nossas ilusões. A gente consegue se libertar de poderes, falsos poderes, fundamentados em uma ideia de que é Deus quem quer. Então, olha, a lei tem fundamento religioso, o governante sou eu estou em nome de Deus, então nesse momento você tem que obedecer. Porque eu ponho, mas eu acredito em Deus, eu sou religioso, então o meu desejo é desejo de Deus, eu não faço outra coisa, eu faço segundo a minha fé. Isso é falso. Então, para que as pessoas possam se libertar das falsidades que existem dentro dos templos religiosos, pessoas que são abusadas sexualmente, numa diocese aqui próximo de Campinas, que está no meio de um escândalo de pedofilia, as pessoas possam se libertar de pastores, por exemplo, um pastor que nesse momento de quarentena, ele diz que ele não ia parar com seus cultos, porque não iam ser contaminadas as pessoas, não podiam parar.
Não pode. Se libertar do poder religioso que faz a pessoa entregar tudo que ela tem, o pouco que ela tem, do salário que ela recebe, daí vai na justiça. Outro dia eu vi na internet o caso de um juiz que autorizou lá, a moça venceu na justiça o direito de ter de volta os seus bens que ela havia entregue para a igreja. Então é se libertar da ideia de que existe alguém que está em nome desse ser superior. Não é ser contra a religião, ser contra quem tem uma crença, mas ser contra o poder que vem dessa crença religiosa. E esse poder, na nossa sociedade ocidental, e especificamente no Brasil, é muito grande. Pense na bancada evangélica, nas bancadas religiosas que existem lá no Senado e na Câmara dos Deputados, que vão barrando projetos de acordo com os seus intuitos. O poder público serve para governar, deve governar para todas as pessoas, não para quem é de uma determinada crença ou de outra crença, ok? Então é por isso que eu acho que esse texto do Freud é importante para a gente pensar na nossa realidade. Seja marcado pelo coronavírus, seja marcado por um presidente que se diz estar agindo em nome de Deus, mas está levando as pessoas, um país todo, à desolação e à morte, principalmente nesse contexto de coronavírus. Então é para se pensar a humanidade unida contra essas forças da natureza. O futuro de uma ilusão. Qual ilusão você tem? E que futuro nós vamos dar a ela a partir do momento que nós reconhecemos que é uma ilusão? Mas Freud diz, depois que a gente reconhece que é ilusão, a questão é enfrentada cara a tapa diante da realidade. O mundo é hostil, mas a gente precisa educar para enfrentar essa hostilidade e não para acreditar que eu tenho que aceitar essa hostilidade porque um dia eu vou ser recompensado. Ok? Beijos, abraços e até mais. Espero que tenha gostado. Dê o seu like aí, né? Dê sua curtida aí. Se inscreva no canal e eu sempre falo que vou postar mais vídeos. Eu pretendo, já tenho outros em mente aí, mas sempre acabo demorando para postar. Mas pretendo, principalmente nesse momento, fazer isso. Mais uma vez, beijos e abraços. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau.